Capítulo 85, 12. Estrutura das palavras, famílias de palavras. A estrutura das palavras é um componente essencial da língua portuguesa e fundamental para a compreensão e uso adequado do idioma. Neste capítulo do nosso e-book, vamos explorar a formação de palavras e as famílias de palavras, um conceito particularmente relevante para a prova do Enem. 12.8.1. O que é a estrutura das palavras? A estrutura das palavras refere-se à maneira como as palavras são formadas e compostas. Em português, as palavras podem ser simples, derivadas ou compostas. As palavras simples são aquelas que não podem ser divididas em partes menores com significado. As palavras derivadas são formadas a partir de uma palavra simples, adicionando-se afixos, prefixos e sufixos. As palavras compostas são formadas pela combinação de duas ou mais palavras simples. 12.8.2. O que são famílias de palavras? As famílias de palavras são grupos de palavras que compartilham uma raiz comum, ou seja, são formadas a partir da mesma palavra base. Por exemplo, as palavras correr, corredor e corrida pertencem à mesma família de palavras porque todas são derivadas da palavra correr. 12.8.3. A importância das famílias de palavras. Entender as famílias de palavras é crucial para expandir o vocabulário e melhorar a compreensão leitora. Saber que as palavras pertencem à mesma família ajuda a deduzir o significado de palavras desconhecidas e a reconhecer palavras em contextos diferentes. Além disso, as famílias de palavras são um recurso útil para a escrita, pois permitem variar o vocabulário e evitar repetições. 12.8.4. Como identificar famílias de palavras? Identificar famílias de palavras envolve reconhecer a raiz comum e os afixos adicionados. Por exemplo, na família de palavras correr, a raiz é corre e os afixos são verbo, edor substantivo que indica a pessoa que realiza a ação, e ida substantivo que indica a ação ou resultado. Atenção aos afixos é fundamental, pois eles podem alterar a classe gramatical da palavra e adicionar novos significados. 12.8.5. Prática com famílias de palavras. Vamos praticar com algumas famílias de palavras comuns. Considere a família de palavras falar, falar, falante, fala, falado, falatório. Todas estas palavras estão relacionadas com o ato de falar, mas cada uma tem um significado ligeiramente diferente devido aos afixos adicionados. Outro exemplo é a família de palavras escrever, escrever, escritor, escrita, escrito, escrevinhador. Novamente, todas estas palavras estão relacionadas com o ato de escrever, mas têm diferentes significados e usos. 12.8.6. Conclusão. Entender a estrutura das palavras e as famílias de palavras é uma habilidade essencial para dominar o português e se sair bem na prova do Enem. Esperamos que este capítulo tenha ajudado a esclarecer esses conceitos e a fornecer ferramentas para explorar e expandir seu vocabulário. Continue praticando e lembre-se, a melhor maneira de aprender é usando a língua.